Bom dia, meus amores, boa tarde, boa noite. Espero que vocês todos estejam bem. Vamos dar início, à reflexão de hoje, quarta-feira, dia 20 de março. Ostara, dia de celebrar, né? Ostara, dia de celebrar o início do ano novo astrológico. Finalmente, saindo da energia aí de 2023 e adentrando a energia de 2024 com força total. A energia do ano 8, ano regido por Exu, ano regido por Saturno, pelo professor Severo, né? Porque tanto Exu quanto o Saturno tem essa energia, né? De uma certa severidade. Então, cobra disciplina, cobra propósito, retidão no pensar, no agir, no falar, no fazer. Então, o ano de 2024, ele tende a ser um ano muito próspero, um ano muito abundante, um ano muito farto, para quem estiver alinhado e congruente. Em que sentido? No sentido dos seus pensamentos, falas, ações e sentimentos. Então, se você está alinhado, você tende a ter um ano tranquilo. Mas se você está desalinhado em algum desses aspectos, se você está sendo não congruente, você tende a ter aprendizados, talvez mais regidos pela dor, tá? Talvez regidos mais pelo impulso. Saturno vem, Exu vem para te encostar na parede, para te colocar de frente com as tuas sombras e te mostrar aquilo que hoje já não cabe mais, aquilo que hoje você deve continuar a permanecer fazendo. Então, estejam atentos a toda essa movimentação e busquem alinhamento, tá? Busquem centramento, para que vocês possam vir a aproveitar melhor a energia do ano de 2024. Então, eu vou tirar aqui a cartinha de hoje, tá? Que é a carta do estado de alerta. Uau! Carta 15. 1 mais 5, 6. Na numerologia, a gente traz de novo aquela energia voltada à coletividade, tá? As nossas escolhas pautadas não somente no meu ser único individual. Então, eu não posso ser egoísta, eu não posso ser egocêntrico, mas eu tenho que buscar olhar também a coletividade e estar em estado de alerta, olhando o todo, sentindo o todo e tomando decisões, fazendo as minhas escolhas com base naquilo que vai me beneficiar, mas que vai beneficiar também as demais pessoas que estão ali ao meu redor, né? Isso também é praticar amor incondicional, tá? Então, eu vou ler a cartinha para vocês agora. Estado de alerta. A morte repentina do discípulo de Équido. Fique alerta. Viva cada momento como se fosse o último. E existe toda a possibilidade de que esse seja mesmo o último. Portanto, aproveite ao máximo. Esprema totalmente o sumo desse momento. Nessa totalidade, você estará alerta. O mestre japonês Équido era um professor rigoroso e seus pupilos o temiam. Um dia, enquanto tocava o gongo no templo para anunciar a hora do almoço, um deles perdeu uma batida porque estava olhando uma bela garota que passava pelos portões. Sem que o aluno soubesse, Équido estava de pé, atrás dele, e golpeou o aluno com seu cajado. O susto foi tamanho que o coração do aluno parou e ele morreu. O antigo costume em que o discípulo sinalizava para o mestre que o fim da sua vida estava próximo tinha se tornado mera formalidade. Por isso Équido ficou desacreditado aos olhos do público em geral. Mas depois do acidente, esse mestre teve 10 sucessores iluminados, um número raramente alcançado. Ao ler essa história, você pode pensar que o mestre matou o discípulo, mas a coisa não é bem assim. O discípulo ia morrer de qualquer forma. Já tinha chegado a sua hora.
O mestre sabia disso. Ele simplesmente usou o momento da morte para a iluminação do discípulo. Isso não é dito na história, mas foi o que ocorreu. Se não, por quê? Estaria o mestre atrás dele. Não teria ele nada mais importante para fazer naquele momento. Naquele momento, não havia nada que fosse mais significativo, pois esse discípulo iria morrer e sua morte tinha que ser bem aproveitada. Essa história é bela e é cheia de significado. O discípulo viu uma garota bonita passando e perdeu toda a sua consciência. Todo o seu ser ficou cheio de desejo. Ele queria seguir essa moça, possuí-la. Estava alerta apenas um segundo antes, mas naquele instante não estava mais. Quando batia no gongo, estava completamente alerta. Isso faz parte da meditação no mosteiro Zen. O que quer que você esteja fazendo, faça com consciência plena. O que quer que você faça, esteja presente nesse ato como uma luz, e tudo será revelado. Então, esse discípulo, na hora da sua morte, estaria alerta e consciente, mas a mente interveio e deu a cartada final. Seu último recurso. Olhou para uma bela garota. Nesse momento, quando o discípulo perdia a consciência, o mestre o golpeou com força na cabeça. O mestre estava vendo a morte se aproximar, invisível, e golpeou apenas para deixar o discípulo alerta. O mestre estava esperando atrás dele. Os mestres estão sempre esperando atrás dos seus discípulos, seja fisicamente ou não. E esse é um dos grandes momentos quando uma pessoa está prestes a morrer. O mestre o golpeou com força, o corpo do discípulo caiu, mas interiormente ele estava novamente em alerta. O desejo tinha desaparecido e tudo caiu com o corpo, despedaçado. Ele se tornou alerta. Nesse estado de alerta, ele morreu e se conseguiu aliar o estado de alerta à morte. E se você conseguir alinhar o estado de alerta à morte, você se torna iluminado. Ou seja, auspiciosa essa carta, porque ela fala de um mestre que era também um professor severo, né? Parece brincadeira como é que o universo se comunica com a gente, né? Acabei de falar que é ano de Saturno, um professor severo. Acabei de pedir a vocês que tomassem cuidado, que estivessem alertas, conscientes, para que os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as ações de vocês fossem congruentes, reto pensar, reto falar, reto agir, reto fazer, para evitar que tivéssemos o quê? Um ano desafiador, um ano doloroso, e evitar mortes dolorosas. Porque esse estado de morte aqui, gente, tudo bem que é um conto, tá falando, né? Tá trazendo, né, uma consciência com base em doutrinas, em dogmas que eram praticados, podem até continuar sendo praticados, eu não sei, em algum grau, em algum nível, ainda dentro do budismo, dentro dessas leis mais orientais. Mas está falando aqui também de um estado de morte em vida. Para a gente aqui no Ocidente, a gente pode atrelar isso de uma forma mais leve, percebendo quantas vezes a gente morre ao decorrer da vida, percebendo quantas mortes a gente faz dentro desse processo de iluminação, de ascensão. Porque para que a gente se ilumine, para que a gente ascensione, para que a gente atinja estados mais elevados de consciência cada vez mais, porque o que é a iluminação, o que é a ascensão? Senão você atingir cada vez mais níveis elevados de consciência, é você estar cada vez mais pleno, cada vez enxergando melhor, enxergando maior, vendo não somente com os olhos de carne, mas vendo também com os olhos de alma, acessando não somente aquilo que está visível, mas acessando também o que está invisível aos teus olhos aqui, enquanto encarnado.
Mas para que a gente consiga chegar nesses estados, a gente vai precisar passar por mortes, né? Que são chamadas por alguns místicos de mortes do ego. Mas eu já expliquei para vocês que não tem como a gente matar o nosso ego, só tem como a gente educá-lo, corrigi-lo. Então eu acho que isso já ficou claro. Se você está chegando nesse vídeo agora, eu peço que você recapitule e maratone os vídeos, né? Desde o primeiro da série até aqui, que você vai entender sobre essa questão da morte, da educação do ego, qual é a diferença. Mas a morte do velho eu, essa morte ela é necessária para todo e qualquer ser humano que se coloca, né, no lugar da reforma íntima. Então, a partir do momento onde eu escolho realizar a reforma íntima, seja em um nível, em um grau pequeno, seja um nível em um grau mais elevado, eu vou precisar passar por mortes e renascimentos em vida, tá? Então, vão morrendo as velhas palomas, vão morrendo os seus velhos eus, para que possa ressuscitar, renascer as palomas luminosas, os seus eus mais iluminados, compreende? Então, o que essa carta, o que essa mensagem me traz muito bem hoje, nesse dia lindo e auspicioso, que é dia também de equinócio, que é dia também de celebrar uma passagem muito importante, né? Que é a girada do ano novo astrológico, chegando no ponto de Saturno, literalmente falando. Saturno, como esse mestre, né, aqui, ele é um professor severo e ele vai estar o tempo todo nas tuas costas durante todo esse ano de 2024, que começa hoje e só conclui aí lá para o dia 19 e 20 de 2025. E ele vai estar com o cajado dele na mão, porque Saturno também é um professor velho, tá? Saturno está correlacionado ao ancião. Se a gente for para uma linha, né, para facilitar a sua vida, se a gente for para uma linha de cultura de panteão africano, a gente associa Saturno ao Omolu. Então, é ano de Omolu. Omolu é o velho, é o senhor da terra, é aquele que está ali, que ele é regente, inclusive, de quê? Da morte. Saturno tem vida e morte nas mãos, doença e saúde. O que é que você escolhe para esse ano? O que é que você escolhe para a sua vida nesse momento? Porque o professor Severo vai estar aqui o tempo todo, ó, lhe batendo com um cajado, literalmente, para lhe proporcionar, se necessário for a dor, em que nível, não me pergunte. Porque pode ser uma batidinha de leve nas suas costas, só para lhe lembrar, ó, estado de alerta, meu filho. Consciência, meu filho. Retidão, meu filho. Minha filha. Ou pode ser literalmente uma cajadada na sua cabeça para lhe derrubar, para fazer com que, junto com o seu corpo, que isso aí pode vir até através de doenças mesmo, que você pode vir adquirir no ano de 2024, tá? O seu corpo físico adoecido na cama, convalescente, para que você possa vir a acessar estados de iluminação. Porque se você não está se permitindo parar e acessar estados de iluminação, estados de alerta, e estar consciente de forma equilibrada, porque você escolhe isso no seu dia a dia, enquanto você trabalha, enquanto você namora, enquanto você vive a vida e desfruta a vida, mas com plena consciência, o professor Severo vai te levar a um estado onde você tenha que se deparar com isso e tenha que passar pelo seu processo de desconstrução e de literalmente, né, morte do velho eu, através da dor, através da doença, né, através de uma situação extremamente desafiadora. Então, olha para tudo isso que está sendo dito, que está sendo trazido, acolhe no teu coração se faz sentido, reflete sobre isso e busca realmente essa conexão de integridade, de inteireza no teu ser. Porque sendo dessa forma, você vai, ó, aproveitar ao máximo esse ano novo astrológico, você vai aproveitar ao máximo 2024, você vai crescer muito, você vai evoluir muito em todos os sentidos. Você vai atingir a prosperidade não somente no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual. Porque, gente, é no plano invisível, são nos planos sutis que a gente realmente co-cria aquilo que a gente vai materializar aqui no plano físico.
Então não existe uma prosperidade, não existe uma abundância, não existe uma opulência na matéria, não existe uma riqueza na matéria, né? Para quem gosta de dinheiro, para quem quer dinheiro, eu mesmo gosto muito de dinheiro, quero muito dinheiro no ano 2024, mas isso não vai existir sem que antes tenha existido o seu acesso a tudo isso no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, primeiro você acessa espiritualmente, você acessa emocionalmente, você acessa mentalmente, você acessa energeticamente. Depois você vai ser conduzido pela vida de uma forma muito leve, muito sutil e muito natural, sem precisar fazer esforços. As coisas, elas simplesmente vão chegar para você com muita fluidez. Mas por que vai acontecer isso? Porque você já acessou lá, você já co-criou lá. Então, se materializar aqui vai ser muito fácil. Agora, enquanto você não adquirir essa nova consciência e não praticar, né, a conduta necessária, exercitar dia após dia, ter disciplina, porque o ano pede muita disciplina. Infelizmente, você não vai conseguir materializar. Infelizmente, você não vai conseguir acessar esses estados de prosperidade, abundância e plenitude, inteireza no seu ser, tá? Então fica essa dica maravilhosa. Eu agradeço toda a espiritualidade por soprar essas palavras nos meus ouvidos, para que eu possa retransmitir a vocês. Agradeço porque é também para mim, né, uma possibilidade de aprendizado. Então, antes de chegar para você, chega para mim e eu acolho no meu coração tudo isso. E eu digo a Saturno, eu digo a Omolu, eu digo a Exu, Laroia Exu, que eu tô aqui, né, disposta a estar em estado de alerta durante todo esse ano, disposta a cumprir com os meus propósitos, com o meu compromisso espiritual, que é primeiro comigo mesma, e depois com eles, com a espiritualidade, para então ser com vocês que estão aqui encarnados comigo. Então estou aberta, eu me disponho a isso, eu me permito isso, para que eu possa, sim, acessar, eu acho que o melhor ano da minha vida, né? Porque o ano passado já foi bom, já foi incrível, e eu espero que esse ano seja ainda melhor, ainda mais incrível, ainda mais extraordinário, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Um beijo grande para você que tem acompanhado essa série, um abraço também para quem está chegando agora, sinta-se acolhido aí, ó, onde você estiver. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine hoje e sempre. E que Saturno, né, e Exu, Omolu, possam mostrar as faces benevolentes para você, não somente as faces severas, porque eles também têm suas faces benevolentes, tá? Fiquem com Deus e até amanhã.